Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindas ao segundo Cisnecast, um podcast descontraído para tratarmos de assuntos de condomínios e, em breve, de locações também. Aproveitando, não deixem de seguir nossas redes sociais e, obviamente, deixar seu like, que é muito importante para você, para nós, para os seus amiguinhos, aprender um pouquinho mais sobre a vida em condomínio e em locações. Hoje, no nosso podcast, nós temos dois ilustríssimos convidados. José Henrique, que é síndico de um condomínio desde 2018, salvo engano, e Rogério, que é morador, né, condômino, que veio trazer algumas dúvidas, algumas críticas, alguns elogios, esperamos. Colocar fogo nesse podcast. Né? E também para botar fogo, como ele mesmo está falando, para a gente tratar aqui dos amores e das dores da vida condominial. Não é, José Henrique? O senhor que está síndico desde 2018 pode fazer um pouquinho assim da sua apresentação. José Henrique, ele não é síndico profissional, né? É engenheiro. E ele vai fazer uma pequena apresentação, depois o Rogério também, para a gente começar um pouquinho aí sobre esses assuntos polêmicos. Muito bem-vindo, obrigada pela sua presença. Na realidade, eu já fui síndico em 1984. Nessa época, eu fiquei síndico dois anos. Uhum. Depois parei e voltei em 1990 e alguma coisa, que aí eu fui síndico de um condomínio de casas. Nossa. Que eram 370 lotes, né? 370 terrenos. Nós tínhamos 60 funcionários só. Né? Tinha carro, caminhão, trator, tinha um monte de coisa. E isso era lá numa cidade chamada Itatiba. Uhum. Era um condomínio de casas de campo. Tá. Dava muito trabalho. Muito trabalho. Porque eu morava em São Paulo. Eu, na época, trabalhava na Cosipa, que é Cubatão. Não é? Tudo do lado. Tudo do lado. Era um negocinho muito bom. Era né? fácil de administrar, né? E aí é que começa as coisas ruins do condomínio. Na época, minha esposa teve um melanoma, que é um câncer de pele. Uhum. Teve que operar às pressas, que a gente não sabia que ela tinha, de repente tinha lá o negócio. Foi operada, então tinha recuperação. Então foi um período que eu ia para Itatiba e voltava. Uau. No sábado eu ia e voltava, né? Só para fazer as coisas rápidas e voltava. Na época não tinha tanto assim, e-mail, nada disso, né? Não tinha WhatsApp, né? Não tinha. As pessoas não eram Zoom, conectadas. Não tinha Zoom, não tinha Du, né? Aí é que vem a coisa ruim. Eles me chamavam de síndico beija-flor. É uma maldade. Porque síndico beija-flor é o cara que vai dar aquela e volta. Uhum. Quer dizer, é um negócio realmente ser síndico é complicado. Sim. Porque você, por mais que você faça, sempre tem um grupo, uma pessoa que te tenta derrubar. Essa questão de estar síndico não é fácil, porque as pessoas primeiro acham que você está lá 24 horas, tem que estar 24 horas disponível, né? Então, colocar isso na cabeça das pessoas, que o síndico não está 24 horas disponível para elas, exatamente. É algo já difícil, né? E ainda você fazer uma gestão à distância deve complicar um pouquinho mais, mas a gente vai entrar nos assuntos polêmicos. Aguardem. Rogério, muito bem-vindo, muito obrigada pelo convite, não, pela presença. Obrigado. Então, gente, eu moro em condomínio há mais ou menos 4 anos, sempre morei em casa, daí veio essa mudança, né? Tipo, você morar em casa, que é só você, sua família, e depois você passa a viver em comunidade com 250 outras famílias, né? Hoje eu falei com a minha esposa, a gente tava falando que tem um morador... Espero que ele não assista. Só reclama o tempo inteiro. Eu falei, cara, a partir do momento que ele sabe que ele vai morar em um condomínio, ele tem que aprender a viver em comunidade. Mas você jura que no seu condomínio tem gente que só reclama? Cara, eu não acredito. Cara. Hoje eu tava falando sobre isso, que
Eu não entendo como que a pessoa vai morar em condomínio e não sabe que ela vai conviver com outras 200, 300 pessoas. Mas a pessoa que reclama, eu tenho o exemplo do meu filho. Meu filho morava num condomínio lá em São Bernardo. Tá. E ele tem 2 crianças. Hoje o Pedro tem 8 e a Lívia tem 6. E a criançada corre para cá, corre para lá, então faz barulho. Aí eu concordo que o cara de baixo pode reclamar. E ele reclamava realmente. E aí o meu filho começou a falar, peraí, não vamos brigar, né, essas coisas. Aí ele vendeu, comprou uma casa muito boa, né? Saiu, já estava lá há um tempo, né? Aí ele conversou com o porteiro, que ele foi lá pegar a correspondência. Tá? Aí o porteiro falou, mas o senhor não acredita, o seu vizinho reclamou do barulho que o senhor estava fazendo. Aí eu falei para ele, mas faz uma semana que eles mudaram. Gente. O cara continuava a ouvir barulho. Nossa. Ou seja, não era ele. Sim. Devia ter algum outro apartamento que fazia barulho e que reverbera, né? Ele ecoa, né? Você sabe que as lajes não são tão grandes assim hoje em dia. Principalmente os A tua laje é grande, Sim. é espessa. As novas já são mais delgadas, mais finas, então elas vibram. Né? E aí ecoa um barulho muito maior. Aí o cara reclamando que tava barulho. Aí ele falou, o cara já mudou faz uma semana, pô. A gente tem, assim, não é um bordão, é uma brincadeira entre síndicos, administradoras e afins, que o condomínio tem os 4 Cs, né? Então, são os 4 maiores problemas, são os 4 Cs dentro do condomínio, que é cachorro, criança, carro e cano. Começamos no primeiro. Já começamos no primeiro assunto, que é criança. Então, realmente, tem muita reclamação. Nós, como administradora, a gente vê que chega muita reclamação sobre crianças mesmo, brincando dentro dos apartamentos, principalmente na pandemia. Né? Imagina, as crianças estavam todas fechadas dentro dos apartamentos, não podiam sequer usar as áreas comuns. Então, as pessoas às vezes ligavam, ou até ligam ainda na administradora, falando, escuta, a criança fica jogando bola dentro do apartamento. Gente, nossa, mas isso depois das 10 horas, né? Ou se não, 6 horas da manhã. Meu filho acorda às 6 horas da manhã. É capaz dele ser uma das crianças que jogariam bola no apartamento às 6. Mas depois ele dorme. Eu tenho uma pergunta, já vou começar perguntando. Lá no condomínio, as crianças usam muito a brinquedoteca e quando tem festas, eles colocam aqueles balões, aquelas outras coisas, e os convidados vão. O que acontece? Os convidados da festa usam a brinquedoteca, quebram, às vezes... Não é furtar, que criança, eu acho que criança não tem a maldade de furtar. Levam os brinquedos, né? O síndico, a empresa lá que faz a sindicância, vai se dar conta, tipo, uma semana depois, e aí até puxar na câmera, tudo, e às vezes, tipo, quem sai no prejuízo são os moradores, né? Existe algum controle, alguma coisa? A gente, tipo, pode proibir um convidado do salão de festas de utilizar as áreas comuns? Porque lá é tudo aberto. Pode. Isso daí tem que ver a convenção e o regulamento interno do condomínio, porque tem convenções e regulamentos que proíbem que convidados utilizem, né, brinquedoteca, academia, obviamente, piscina, porque senão o pessoal abre e realmente acaba fazendo uso dessas áreas e acaba, tipo, a gente pagando pato, deteriorando, né, as áreas de uso comum dos condôminos e não dos convidados. Brinquedoteca é um pouco mais difícil de você controlar o uso por convidados, porque muitas vezes fica bem ao lado do salão de festas e da churrasqueira, justamente para isso, para as crianças utilizarem. Aí você perguntou, dá para fazer um controle? Dá, obviamente. Né? Um controle primeiro fotográfico, depois um controle de uma lista, só que aí vocês demandariam de uma pessoa para fazer essa vistoria pós-festa, então teria que ser feito imediatamente após a festa para ver o estado que está. Obviamente, ninguém contaria quantas bolinhas tem dentro da piscina de bolinhas, mas
né? O básico seria contado e registrado, justamente para cobrar depois dos responsáveis. Então, esse controle dá para fazer. No meu prédio é prédio velho, sabe? Então não tem nada disso. tem 2 brinquedinhos lá e só. Porque lá a brinquedoteca é novo, o prédio é novo, é recente, é fechada. Só que, tipo, ela é do lado do salão de festas. Aí o que eles... E, tipo, tem uma parte aberta que se você pular, você cai na brinquedoteca. Então, tipo, a criançada pula, vai pra brinquedoteca... Então fica fechada. Fica fechada. Ou então, os donos vão, colocam a digital... E abrem para as outras crianças brincarem lá. Aí, fazendo um paralelo, quando nós temos churrasqueiro, o salão de festa. O que tem lá? Tem geladeira, freezer, essas coisas. Só que o zelador, ele faz uma vistoria com o morador antes e faz uma vistoria com o morador depois. Então, teve muitas vezes a geladeira estava quebrada, ou a gaveta quebrada, o morador paga. O prédio não tem prejuízo, não. Aí, no caso, teria que fazer esse controle, um checklist ou coisa parecida, para realmente ter alguém, um zelador, vai lá, o manutencista, não sei quem é o responsável ali, vai junto com o morador e faz a vistoria. Entendi. Cadê tal coisa? Tá? Não está aqui. Pronto. E aí ele paga. Entendi. Devia ser assim, né? Lá... Deveria fazer alguma coisa nesse sentido. Isso daí dá para mudar e não é difícil. No meu prédio, por exemplo, piscina, só morador. Lá no meu leva convidado. Não. A única coisa que a gente, vamos dizer assim, tolera é criança. Criança... Até 12 anos. Criança a gente tolera que vá com o avô, com o tio, com não sei o quê. Então a gente até tolera isso. Senão vira clube, eu não sei né, se gente? o meu é porque é novo e ainda não colocaram regras. Né? Não, mas ele tem regras. Não. O teu prédio já tem regra. Todo condomínio ele nasce com as regras. Porque na hora que... Ou o pessoal não cumpre, né? Na realidade é isso. Aí tem que ver quem é que tem que cobrar e aí estamos com o síndico. Quando você faz a incorporação do prédio, você faz uma convenção prévia e tem que registrar. Quando você faz o memorial, você tem que registrar em cartório uma convenção prévia e um regulamento. E isso daí já é válido na entrega. Quando você tem a Assembleia de Instalação, Assembleia Geral de Instalação, lá nessa daí já está valendo a convenção e o regulamento. Se não tiver regulamento, tem que fazer. Mas normalmente os caras fazem os dois. Agora, se você quiser mudar, pega as regras da convenção e as regras do regulamento e altera se precisar. Sim. Mas essa questão que você levantou, Rô, ela é muito prudente, porque muitas vezes as pessoas começam, você falou que tem um condômino que vive reclamando, né? Muitas vezes as pessoas reclamam e sequer têm ideia da existência do regulamento e da convenção condominial e das normas e tudo que existe dentro do condomínio e precisa segui-las, inclusive. Então, porque muita gente pode ter vindo como você. Nunca morei em condomínio antes, sempre morei em casa. E, às vezes, as pessoas, nem todo mundo tem noção e acha que é festa da mãe Joana, né? De chegar e vamos todo mundo usar a piscina, vamos todo mundo usar o salão de... tio, exato, sobrinho. Porque virou clube, sabe? Então, é importante. As pessoas que morarem, que nunca moraram em condomínio antes, têm que se inteirar das regras do condomínio, porque viver em sociedade, viver numa coletividade, requer que as normas sejam, me fugiu a palavra, cumpridas. Então, senão a vida em condomínio vira uma bagunça eterna. Olha, nós temos apesar de ser a, vamos dizer assim, obrigação do vendedor entregar para o comprador as regras, né? A gente tem por norma lá no prédio nós entregarmos um kit de boas-vindas. Então a gente faz um kit de boas-vindas e nesse kit de boas-vindas a gente tem o horário de funcionamento, o horário que o lixeiro passa,
o nome de todos os funcionários, horário de trabalho, o cargo de cada um. Nós temos as regras de reforma, que tem agora uma norma específica para você reformar. Você não pode simplesmente reformar. Você tem que pedir autorização para o síndico. Dependendo do tipo de serviço, você tem que ter o responsável técnico, que pode ser um engenheiro civil ou um arquiteto. Ou, dependendo se você for colocar ar-condicionado, você tem que ter um engenheiro eletricista. É um negócio. Então, nós colocamos essas regras e uma cópia da convenção e uma cópia do regulamento. A gente entrega para todos. Para nós, a pessoa foi morar lá, a gente entrega, independente dele ser proprietário ou locatário. Aliás, isso a gente faz. Falando em reformas, foi o nosso primeiro podcast, né? Primeiro episódio do Cisnecast. Então, quem não assistiu, volta lá e assiste, porque tá imperdível. Foi com uma arquiteta, tá show de bola. Eu tenho mais uma pergunta. Vixe, eu falei para vocês que... Pode falar. Vocês falaram que vocês entregam o estatuto, que todo mundo sabe do estatuto. Não, que todo mundo tem que saber. Eu entrego. Agora, se ele vai ler, eu não sei. Era isso que eu ia falar. Por exemplo, depois eu vou dar um exemplo. Ele não vai poder alegar ignorância. Desconhecimento. Depois eu vou dar um exemplo de uma feira que está gerando atrito lá no prédio lá. Mas, enfim, tem as reuniões, as assembleias, né? Nem todo mundo participa. É votado um monte de coisa lá. A gente tá falando, gente, de quase 250 apartamentos. Apartamento pra caramba. Se tiver... Quer ver? Se tiver uns 70, já tá bom, hein? Se tiver. E o que acontece? Tem um bendito grupo de WhatsApp lá, dos moradores. Os grupos de WhatsApp dos condomínios. Aí eu tenho às vezes dó de vocês, síndicos. Porque os caras falam, isso foi decidido em assembleia. O cara fala, não participei, eu não votei. Depois... E, tipo, se ele quiser questionar que ele não participou, já era. Não já participou, era. É a maioria... Como é que é? 50 mais 1 ou não? Não, depende do que está sendo aprovado. Então, tem maioria simples, maioria absoluta, tem quórum específico. Então, depende. A maioria dos assuntos discutidos são maioria simples. Aí tem os assuntos específicos que dependem aí da legislação, até mesmo da convenção, mas uma vez votada em assembleia, não ferindo nenhuma norma da convenção ou mesmo do Código Civil, a Assembleia é soberana. Então, aí, mas, por exemplo, tem lá uma discussão em pauta que dependeria de um quórum específico e não foi observado esse quórum. Então, o síndico ele levou sem se atentar a isso e sem informar os condôminos que aquilo precisava de um quórum específico. Mas foi votado, foi aprovado, foi feita a ata. Aquele condômino que não participou, que não votou, que está totalmente em desacordo com aquilo, ele pode, sim, fazer uma ação ou mesmo pleitear sem ação pelo cancelamento daquilo, porque não obedeceu um quórum. Mas é só nessa hipótese. Então, aprovaram um aumento de 25% da minha cota condominial. E eu não fui, eu não concordo. Sinto muito. A briga lá... Na realidade, é só os aspectos formais, né? Vamos chamar assim. Como assim? O aspecto formal, que é o quórum... Sim. Aí o ele edital pode... que está mal não foi entregue na data. Exatamente, só isso. Mas o conteúdo, se é aprovado, está aprovado. Estou falando disso porque a maior briga lá agora, que está tendo no grupo, foi por causa da individualização de água e de gás. Todo mundo brigou para individualizar, né? Não, que tem que individualizar, porque tem a Maria do... não sei quanto lá que faz 20 bolos por dia, tem um ciclano que toma 50 banhos por dia, e eu não tô aqui, então não acho justo. Beleza. Individualizou. A pessoa que pediu a individualização, hoje é a que mais reclama da individualização. Porque ela gasta muito. Ela achava que gastava pouco. É a que mais reclama. Daí o que eles estão querendo? Trocar a empresa que faz a individualização. Como assim? Porque acha que a empresa tá medindo errado. Mas isso antes de mudar, conversa com o síndico e pede para o zelador fazer um negócio analógico, que é ele medir. Então ele vai marcando todo dia quanto é que a pessoa gasta. Né? Já que ele que reclama, você marca todo dia quanto que ele gasta. Todo dia.
Vai lá no reloginho e vê. E aí, chega no final, quando a empresa medir, você faz o levantamento. É a auditoria. Vai lá, mede e fala, ó, tá igual. Para que eu vou mudar a empresa se tá igual? E aí é isso. Agora, a questão do WhatsApp que você falou, uma vez eu assisti uma live, né? Do Rachakovic lá. O Márcio. E ele tem esse problema. Que ele perguntou como é que o pessoal fazia, porque ele estava sem controle. Eu não tenho. Meu prédio não tem. E se tivesse, só o administrador poderia colocar notícia, informação. Não deixar o condômino... lá é uma feira, cara. Porque se você deixar o condômino, é igual os grupos que eu tenho o grupo... eu já sou antigo, né? Então, eu tenho o grupo do colégio, nós já fizemos até 50 anos de formado, essas coisas. Tem a minha turma do CPUR também. Então, nós temos um monte de turma. E aí tem aqueles que são pró-governo, contra-governo, não sei o quê. Sai cada briga, meu. A cada briga, até que um sai. O cara vai embora, não quero mais saber, e vai embora. Então, lá, muito tipo, ruim no isso. grupo tem, tipo... tem xingamento, vizinho brigando com vizinho, é de tudo, entendeu? Então, isso daí é o tipo da coisa que se tem que acabar. Gente, tem um caso, eu não vou citar as palavras nem nada, porque eu espero que todo mundo veja os nossos podcasts. E aí teve uma situação num condomínio, grupo de WhatsApp, né? Tinha uma moradora que estava reclamando muito. E aí o síndico, acho que foi mandar pro subsíndico ou para algum amigo, mas era alguém do condomínio e falou assim: essa mulher aí ficar reclamando, ela é não sei o que, igual não sei o que mais dela. Tipo, xingou. Aonde? No grupo. No grupo. Não. Só que aí, sabe aquele famoso desespero de você apagar e você apaga só pra você? E fica eternamente lá no grupo? Foi isso que aconteceu. Está lá no grupo até hoje. O xingamento. O que aconteceu? Processo. Né? Obviamente, ela entrou com um processo só contra o síndico, porque nesse caso não caberia uma ação contra o condomínio, porque apesar do síndico estar síndico, ele não falou em nome do condomínio, né? Não falou, olha, o condomínio acha que essa moradora é isso, isso e aquilo. Então, não foi o que aconteceu. Mas os grupos, as pessoas precisam tomar muita cautela. Primeiro, hoje em dia, muita gente está se doendo por muito e por pouco. Né? Então, eu diria muito pouco. Exatamente. Então, por muito menos, as pessoas simplesmente olham e, às vezes, as pessoas não gastam, né, para ingressar com uma ação. Mas fala, eu vou dar um trabalho aí para esse pessoal e simplesmente entra com ação por conta daquilo que aconteceu no grupo de WhatsApp. Então, o grupo de WhatsApp de condomínio é algo muito bem-vindo quando bem gerido, né? Ou quando bem utilizado pelos condôminos. Quando vira bagunça, o que a gente sugere para os síndicos? Porque às vezes os síndicos ligam lá e falam, tem um grupo, eu não faço parte, o pessoal está reclamando disso. Tá tudo bem. Todo mundo tem direito de reclamar. Né, do que quiser. Então, tá reclamando da sua gestão? Ok. Você tá no grupo? Não tô no grupo. Então, o que você pode fazer é chegar para alguém e falar, escuta, o que não tá te agradando? Ou simplesmente ignorar, sabe? Não ficar dando audiência para isso. Então, o grupo de WhatsApp, ele, quando bem administrado e quando bem utilizado, ele é muito bem-vindo. Porque eu já resolvi coisas na minha casa que eu não tinha ninguém em casa e tinha alguém tentando entregar não sei o que lá que o porteiro não podia receber. E aí eu mandei no grupo e falei, alguém tá no apartamento? Pode receber para mim, por favor? E aí foi lá uma pessoa, não, tô aqui, tô descendo agora, depois você pega aqui na minha casa.
E é um grupo muito bem utilizado, sabe? Então, as pessoas já colocam que não é permitido tratar de política, tratar de futebol, de religião, com assuntos polêmicos, obviamente, e que é para assuntos unicamente de condomínio. E se tiver alguma coisa a respeito da administração, né, para falar mal, principalmente, que é para chegar direto nos gestores e não ficar divulgando lá, né, para todo mundo ver. O síndico me aplicou uma advertência. Aliás, a gente vai falar de advertência daqui a pouco, né? Me aplicou uma advertência e eu não concordo. Pô, não é no grupo que você vai discutir isso, sabe? É direto com a pessoa. Lá eles discutem tudo, cara. Não. Realmente uma feira. Condôminos, entendam. Grupo de WhatsApp de condomínio não é para isso, tá? Vamos administrar bem os grupos de WhatsApp para eles servirem de alguma coisa. Já que a gente tá falando de feira, eu tava falando ontem, foi ontem que a gente falou? Foi ontem. Foi ontem. Que tem um morador, espero que realmente ele não esteja assistindo. Que é o seguinte. Porta do Rogério amanhã vai estar pichada. Vai estar pichada. Nossa, tem uns negócios para contar lá do condomínio que é tenso. Eles fizeram um estudo e viram que o salão de festa, né, o espaço lá aberto, lá mais churrascaria, toda quinta não era utilizado, não tinha reserva. O que eles fizeram? Fizeram uma feira. Né? Toda quinta, hoje tem feira lá. E é bom, porque, tipo, evita, por exemplo, minha esposa, ela desce, compra o que quer, sobe, não tem que se deslocar. E, tipo, ela reclama do preço, mas desce, acaba descendo. Mas é um espaço bacana. Tem de tudo lá. Um morador foi no grupo reclamar que acha injusto a feira, brigou com o conselho, tem até um conselho lá, né? Tem que ter. E reclamou porque ele queria fazer a festa dele na quinta-feira e não pode fazer a festa dele na quinta-feira porque tem a feira. Aí o pessoal falou, não, mas foi votado. Ele falou, mas eu como morador tenho direito de alugar o salão de festas a hora que eu quiser. Daí gerou uma briga lá e aí começou o xingamento no WhatsApp, um xingando o outro. Aí eu achei que faltou, acho que experiência que se fala, do conselheiro. Ele, tipo, chamar o cara no particular. Aí teve uma moradora que falou, gente, não é mais fácil vocês se ligarem ou chamar no particular para discutir. E ficaram meia hora lá trocando no grupo do WhatsApp. Tá. Por causa de uma feira. Ai, gente. Isso tem. No meu prédio, graças a Deus, não cabe nada disso. Então, não tem esse problema. Mas eu não sei, no meu prédio, graças a Deus, a gente não tem esse tipo de problema. Talvez se a gente tivesse um grupo de WhatsApp, podia ser... É bem administrado. Otimamente bem administrado, tá? Com isso que vos fala aqui. Não, mas é que nós temos alguns moradores, né? São esquisitos, né? Tem morador que é esquisito. Em qualquer prédio. Sim, eu já tive no outro prédio que eu fui, que eu era síndico também, era esquisito. Tinha uns caras meio esquisitão lá. Mas é normal, né? Uhum. É normal isso, você ter tudo quanto é tipo de pessoa. Sim. Né? Então tem algumas... Nós temos acumulador. Meu Deus. Nós temos acumulador. O acumulador, você não consegue nem entrar na casa da pessoa. Uhum. Né? E aí essa pessoa comprou móveis. Aí ela queria deixar onde? Na garagem. Na vaga. Não, é a minha vaga e eu vou deixar. Não vai deixar não, senhora. Se a senhora deixar, a senhora tem 24 horas para sair. Se não saiu, nós vamos tirar e jogar no lixo. E ainda vamos cobrar o que custar para tirar. Que está na regra, está no regulamento. Não pode. Olha, mas foi um fuzuê, viu? Até a Cisne, eu conversei com a Cisne, aí fizeram uma advertência para ela. Aí ele é experiente de podcast, ó, já linkou com a advertência. A partir da advertência, ela foi lá e tirou. Mas essa pessoa já teve caso de tirar vaso da casa dela e colocar na escada. Deixou lá na escada. Porque teve uma época, antes da gente fazer o AVCB, que tinha o lixo na escada. Sim. Né? No wall ali da escada. Na escada mesmo, né?
patamar da escada. E ela deixou uns vasos, né, com planta. Aí, já que estava no lixo, a pessoa pegou. Aí ela foi buscar. Cadê meu lixo? Cadê meu vaso? Não, estava no lixo, alguém levou. Ai, mas era meu, não sei o que. Não, mas a senhora colocou no lixo. A senhora deixou no lugar que era o lixo. Né? Aí é que a pessoa depois soube e devolveu para ela. Entendi. Né? Mas ela colocou no lixo. Então você tem que lidar com esse tipo de coisa. Nossa. E aí a advertência funcionou bem. Tem que estar bem o merchandise tem que estar bem assessorado, né? Também. Sim. É muito bem assessorado. Tá. Inclusive, há pouco tempo eu fiz elogios para a empresa. Mandei um e-mail lá para a dona Marli. Eu vou deixar você falar da advertência, porque eu quero fazer uma pergunta, que eu achei injusto. Mas Aí, depois, nessa mesma época, nós tínhamos um outro condômino, né, um outro morador, que deixava o carrinho do bebê e sapatos no hall social. E o hall social é enorme. É o tamanho da porta do elevador, mais um pedacinho assim. Sabe? E na largura, né, é uma porta. Meu Deus. Então, é um negocinho. Se você entrar com um carrinho de bebê, quando você abre a porta, assim, com o carrinho, você tem que se virar para poder voltar com a porta. Sabe? É uns negócios. Cadeira de roda, então, nem pensar. Aí, nós mandamos uma advertência. A pessoa aceitou, tirou uma boa. Graças a Deus, quando a gente manda, é muito raro. Eu diria que é raro mesmo a gente mandar advertência. Mas quando a gente manda, realmente o pessoal atende. Efeito. Surte efeito. Acho que como a gente não manda, sim. Quando a gente manda, a gente já avisa, né? Teve uma só que nós mandamos, aí nós fizemos uma coisa diferente, que nós fizemos uma advertência por circular. Então, a gente mandou uma advertência para todo mundo. Para todo mundo, que era para organizar a questão do selo, né, do selo do carro, que tinha muito carro que não tinha selo, e algumas pessoas que estavam começando a deixar a coisa na vaga. E como é uma vaga não é rotativa, mas a cada ano muda. Vai ficar um negócio complicado. Então, a gente conseguiu, com essa advertência e uma administração do zelador, que, por sinal, está muito bem, trabalha muito bem. Ele era um pouco desprezado, vamos chamar assim, em outras épocas, né? O pessoal não dava responsabilidade, não dava nada. Quando eu comecei, eu não sei se pelo fato de eu ter sido gerente muito tempo, diretor, então você começa a ter uma visão de líder empresa. nato. Não chega a ser isso, mas você ter uma visão de empresa. Então você começa a delegar. E aí ele começou e ele atua muito nisso. Ele está atuando bastante nesse sentido. Tem algum deslize, ele vai lá e arruma. Tem outro deslize, ele vai e arruma. Essa questão de advertência, ela ela, quando bem utilizada, a advertência, como o senhor mesmo falou, surte efeito, né? Agora, tem algumas pessoas que não entendem o porquê que a advertência existe. Então, a advertência não existe para acalmar ânimos particulares. Então, eu tenho uma briga com você e aí eu quero que o síndico mande uma advertência para você porque a gente brigou no hall social. Então, não é assim que as coisas funcionam. A advertência, a multa dentro do condomínio, ela existe para quando atinge uma coletividade. Então, eu fiz uma festa que foi até 2 horas da manhã. Advertência, porque eu provavelmente causei um incômodo para outras pessoas e não só para um apartamento ou só para uma pessoa, né? Então, isso é algo que as pessoas precisam ter em mente, porque o que a gente recebe muito às vezes, um condômino que liga e fala: eu não estou de acordo, eu não vou pagar condomínio porque essa
pessoa me importuna. Então, a gente já ouviu já isso, né? Eu não vou deixar de pagar, ok. Você vai deixar de pagar, você vai sofrer as consequências, né? Claro. Tudo nessa vida tem consequência. Mas a advertência e a multa, ela tem um propósito, que é garantir o sossego e a segurança da coletividade, o bem-estar da coletividade. Existe advertência, tipo, levei uma advertência e tem que pagar algo a mais ou não? Levei Não. advertência. Advertência, advertência, multa é multa. E outra, a advertência ela tem que ser aplicada na ocasião do evento. Adianta. Passar, né? É igual advertência, suspensão, qualquer outra coisa trabalhista, né? Então, na ocasião do evento é onde ela tem que ser aplicada. Não adianta deixar passar 1, 2 semanas, porque a pessoa nem vai lembrar porque está sendo advertida. E também a advertência, que tem um propósito de advertir, né? De mostrar para o condômino que ele agiu de forma errada, né? Perde totalmente a função dela. E até a multa é a mesma coisa. Mas, às vezes, os síndicos não se veem... não veem o negócio solucionado só com uma advertência e aí vai direto para o membro que mais dói no corpo humano, né? É o bolso. Né? Só uma coisa que eu lembrei aqui. Aquela pessoa que reclama bastante, que queria deixar as coisas na vaga, outro dia ela ligou para mim e começou a soltar os cachorros no prédio, né? Porque você tem que administrar pessoal. Então, uma pessoa entrou de férias, um porteiro, então nós treinamos, o cara fez cursos, tudo, um faxineiro para ficar como substituto, não como porteiro, mas como substituto. Então a gente coloca ele. Então o que desfalca realmente a faxina? A mulher reclamou comigo. Nossa, o que ela reclamou, que não podia, porque não pode, não sei o quê, precisamos contratar. Antes era o zelador que ficava. Eu falei, sim, mas o zelador ele está com outras funções, não dá para fazer isso. Então nós colocamos essa pessoa. Rebaixa um pouco a limpeza? Rebaixa um pouco, mas é provisório, não é um negócio definitivo. E aí continua a história toda e vem reclamar. Por exemplo, a gente colocou o Eletromídia. Sim. Negócio bacana, Eletromídia. Ela reclamou porque nós colocamos uma campanha de segurança. E a campanha de segurança era aquela do você abre o portão e vem o cara entra junto, né? Então a gente fez uma campanha para explicar isso daí. Isso ela fala, se eu tiver neto, eu não vou admitir que ele veja isso. Se ela tiver, ela nem tem neto? Não, ainda não. Acho que não tem. Porque se tivesse já era um pouco diferente, viu? Porque neto é uma beleza. Porque neto, mudando um pouquinho de assunto, abrindo um parênteses, avô tá aqui para estragar. Neto. Fala isso não. Avô tá aqui no mundo para estragar neto. Não é nada para educar. Os outros, pai que cuide. Não, que meus pais não ouçam esse podcast. Eu vou ligar para o Ribeiro e falar para ele. Falar para a Marli. Eu vou falar para a Marli. Cara. Vou falar para ela. Marli, eu vou mandar um e-mail para ela. Marli, ela não quer que você faça isso, mas eu vou mandar um e-mail para ela. Daí ela reclamou do Eletromídia. Do Eletromídia, meu. Caraca. Tô adorando o José Henrique aqui no podcast, porque ele, sem querer, ele faz umas propagandas, assim, já falou da Cisne, né? Obviamente que... A Cisne, né? Eu não tenho o que reclamar ainda. Agora falamos da... Não, nem teremos. Ainda. Não. Nem teremos. Não, ninguém é perfeito, obviamente, né? Mas a gente tá aqui para fazer o nosso melhor e para entregar também o nosso melhor. Obviamente, sempre ouvindo aí principalmente as críticas, porque as críticas, elas engrandecem, né? Então, acho que foi com base em críticas que a gente foi crescendo. Não, porque se fosse só elogios, ninguém cresce. Não, eu mando crítica. Né, sobre elogios. Ninguém cresce assim. Eu mando. Quando o negócio tá errado, eu falo. Não tem problema, não. Mas é isso. Eu ia perguntar, não vou... Eu ia perguntar, não vou, mas eu vou falar. Mas eu vou falar. Não, que era da gravação que a gente vai fazer ainda. Se quiser perguntar, pode perguntar. Não, é o caso que tá todo mundo falando lá do racismo no condomínio. Lá. Sei.
Eu, particularmente, lá no prédio, a gente não vê disso, graças a Deus, né? Já aconteceu, não do racismo, assim, algo estranho que vocês já passaram e tiveram que, tipo, fazer reunião para julgar um morador, assim, alguma coisa assim? Não. Olha, o que a gente ouve muito é a respeito de drogas. Drogas, Ixi, mas, lá no meu prédio. mas mais dentro dos tem. apartamentos, Dentro do né? apartamento, Então, Droga? O cheiro, maconha, meu, dá um não cheiro, sei é se o a gente cheiro. pode falar isso. É um eu cheiro já- forte. eu- Os vizinhos reclamam no grupo. Gente, quer fumar? Fuma dentro do seu apartamento, não fuma na varanda. Mas mesmo com a varanda, com a porta aberta, dá para ouvir. Dá para ouvir, não. Dá para pra Dá sentir. pra sentir. Então, Dá pra sentir. e isso geralmente gera bastante reclamação, cheiro de drogas, porque as pessoas estão dentro dos seus apartamentos, né? E às vezes não tem nem sacada, é a janela aberta e você não pode impedir a pessoa de ficar com a janela aberta dentro do E apartamento. normalmente você tem uma paredinha só, né? Vem o cheiro, faz. Normalmente o cheiro dá volta, né? Caramba. Cheiro da volta. Mas assunto polêmico, assim, assunto de crime mesmo, a gente nunca passou. Nunca tivemos. Não tive. No meu prédio, Lá na empresa. nem de racismo, nem de questão do LGBT também não. Hoje eu vi na TV, tava até falando pra minha esposa. Nem me preparei pra vir pra cá. Hein? É que hoje eu tava até falando sobre estacionamento, que você falou das tags lá que o pessoal não tem no carro, né? Que eu tava... Gente, falei dos 4 Cs, né? Já foram 2. Das tags, então. Como é que é o primeiro? Carro, Criança, carro, cachorro e cano. cachorro. O que acontece? Hoje passou na TV com uma moça mó bonitona. Ela invadiu um prédio, não sei se vocês assistiram. Né? Passou, o porteiro liberou, pensando que era moradora, e foi embora roubando um monte de coisa. Daí eu falei pra minha esposa: sempre é criança, né? Tipo, criança não, adolescente que entra, a gente cansa de ver, e mulher bonita. Aí eu falei, nossa, se fosse aqui no prédio é a coisa mais fácil. Não vou falar qual é o meu prédio, não. Porque, tipo, eu canso de ver carro que entra, que não é morador, entra na garagem e os caras liberam. E é uma empresa grande, tipo, que presta segurança. É uma empresa das maiores do Brasil, presta segurança pra lá. Os caras entram sem tag. Então, quando vê tá parado em outra vaga, daí os caras reclamam no grupo, tem carro parado na minha vaga. Na realidade, a gente, há muito tempo, ainda era outro síndico. Na realidade, eu fiquei síndico porque ele faleceu, né? Senão eu não seria síndico. A gente fez toda uma modificação no sistema de maneira que quem abre o portão externo é o morador. Então o morador entra, aí o portão é o primeiro portão. Isso. Aí fecha, obrigado. Fecha. Aí o segundo portão, quem abre é o porteiro, mas ele já viu a pessoa. Sim. Ele já viu a pessoa, aí ele abre o segundo. E nós fizemos uma consultoria durante um tempo aí, e uma das coisas da consultoria era a tentativa de invasão. Simular, sem ele saber, é lógico. Sim, claro. E nós fizemos uma à noite, né? 11 horas da noite, mais ou menos, 11h30. E foi muito interessante, que era uma moça. Os caras liberam, tá? Parou o carro, incrível, cara. Elas pararam o carro, ela saiu rápido, bateu, já falou assim, eu vou falar com a Fernanda. Pá! Batendo assim, e o porteiro ficou olhando para ela. Não abriu o portão. Não abriu? Lá no meu abriria. Não abriu o portão. Tanto é que a gente ficou ensinando não, conversando, né? Tem o botão, né, de abrir o portão. A gente fala, não fica com a mão perto. Você sempre tem que ficar com a mão longe. Porque a coisa mais fácil, a pessoa vem e você bate. Você está com a mão tão perto Sim. que você bate direto. Sim. Não pode. Apesar que nós temos uma gaiola lá, né? Mas não pode. Você fica com a mão longe. Você tem que ficar com a mão longe, porque senão você bate. E aí ele não bateu. Não abriu o portão. Aí a moça, não, porque o Fernanda, ele falou assim, qual Fernanda? E aí a moça já começou, não é aqui, é no prédio ao lado. Só que o prédio ao lado é comercial, então não tinha ninguém, né? Então aí ela foi embora. E depois veio, durante o dia, veio um rapaz que depois eu até descobri que era PM. Ele foi e tentou entrar. Porque eu preciso levar isso aqui, porque o meu pai é amigo do síndico para entregar, não sei o quê. O porteiro,
Não, o síndico não está. Não, mas veja aí, não, por favor, liga para ele. Não, o síndico saiu. Eu estava lá. O síndico saiu. Não, ele não está. Quando o cara começa com essas histórias, Sim. o porteiro foi tudo ponta firme, meu. Eles foram treinados. É isso que eu falo. Graças a Deus, os nossos lá são bem treinados. E essa questão de quem abre o portão. O que me impressiona é que lá é empresa grande que cuida. Não vou... É terceirizada. Terceirizada. Ah, tá. Eu não vou citar o nome para não queimar a empresa, né? Mas, cara, lá é assim também. Só que eu canso de ver. O cara vai, entra no vácuo. Às vezes você tá saindo. Né? Da garagem. Entra o outro sem tag e eles deixam entrar. Vai no vácuo, sabe? Isso é o que o Zé Henrique falou, né? É treinamento e gestão. Então, mas aí você tem um segundo portão. Tem um segundo. Então, tem o primeiro, aí ele não poderia abrir. Não, mas ele abre. Então, ele não poderia abrir. Porque ele vê que... Primeiro, nós temos como regra não entrar em 2 carros. E eu tenho a capacidade para ter os 2 carros. Cabe até 4 carros. Mas não entra. Até que eu vou puxar o portão mais para cá para exatamente diminuir essa distância. Lá pode entrar 4. No meu dá. Não, entra. O certo era entrar, tipo, pelo que eu entendi, o certo era entrar um por vez. No meu entra um por vez. Lá, eles deixam, por exemplo, entrou um, entrou outro. Se não tiver ninguém descendo, que lá a garagem é suspensa, né? Se não tiver ninguém descendo, eles deixam até mais 2 aqui, 2 aqui. No nosso caso, eu, por exemplo, sou sacana. Nessa hora eu sou sacana. Porque eu entro e paro. Eu paro na distância do portão fechar. Entendeu? Eu paro na distância do portão fechar. Então, se o cara entrar, o portão vai bater nele. Um portão é pivoteado, né? E o outro portão é de correr. Nesse portão de correr, eu entro e paro. Ele vem correr atrás, eu fico parado lá. Não, eu não entro. Eu vou e paro, porque se o cara vier atrás, ele não vai conseguir entrar, porque se ele entrar, vai bater. Porque nós não temos trava no portão externo, não tem trava. Então, se você parar lá, ele vem e bate. Ele não vai parar. Entendeu? Então, são macetes que você faz para não deixar. Ixi, lá tem carro que para na vaga do outro. Eu vou te falar, Rogério. Geralmente, condomínios novos, eles tendem a ter um pouco mais de problema, porque as pessoas elas demoram um pouco para se ambientar ao coletivo, né? Então, isso é algo que a gente vê com uma certa frequência. Condomínios mais antigos, eles já não tendem a ter muito desse problema. Então, em condomínios novos que a gente já acabou fazendo implantação, a gente já ouviu o seguinte: escuta, vocês estão me cobrando por quê? Eu não estou morando lá ainda. Meu Deus. Então, sabe, realmente uma inexperiência, né, que a pessoa tem, porque ela acha que ela está lá reformando, ela pegou as chaves. Ela comprou um apartamento, ela não está morando, só está reformando, ela não tem que pagar condomínio, né? Então, é algo que a gente tem que lidar, a gente lida com isso no nosso dia a dia e que é muito comum. Então, às vezes, o pessoal me traz aqui assunto, né, sobre condomínio e tal. Eu tenho essa dificuldade muitas vezes porque é muito óbvio as coisas pra gente. Né? Então, é óbvio que se você está morando, se você comprou um apartamento, você tem que pagar. Isso é teu. É óbvio. Só que isso não é óbvio para as pessoas. Né? Então, comprou apartamento, precisa pagar condomínio. Por isso que a construtora gosta de passar logo, né? Sim, sim. Já quer entregar a chave logo. Senão é ela que tem que pagar. É bem isso mesmo. Senão não tem jeito, precisa pagar. Senão é complicado. Pô, ficar só pagando. Lá a gente tem muito problema. A maioria dos problemas não é com um morador, com o proprietário. É com locatário. Entendeu? Não é o proprietário. Sim. Às vezes, eu não tenho problema, não. Graças a Deus, não. Na realidade, eu tenho... acho que são
Mais de 80% é dono. Por exemplo, essa questão da piscina que eu falei para vocês, não são os proprietários. Os proprietários são os que reclamam. Sim. O pessoal levar tipo a família inteira para a piscina. Normalmente é locatário. Sim, sobre esse aspecto você tem razão. As vezes que a gente teve problema, não na minha gestão, mas em gestão anterior, era locatário. Infelizmente era locatário. Ele leva a turma toda que foi visitá-lo, vai lá. Né? Então vão todos para a piscina. Salão de festa, mesma coisa. Mas eu te falar, onde mais tem problema são os prédios que ficam próximos a faculdades. Porque aí o pessoal acaba alugando, às vezes para fazer república e tal. Então tem um condomínio que a gente administra que fica próximo ao Mackenzie, que está no regulamento interno. É terminantemente proibido república. Porque o pessoal fazia muito. E os apartamentos, né? Imagina, região lá de Santa Cecília, né? Os apartamentos são muito grandes, então... Dá um bocado de gente, Dá um bocado de gente. E aí o pessoal enfiava, assim, um monte de gente lá dentro para morar, porque ficava mais barato, obviamente, né? E ninguém ficava no apartamento mesmo, porque a maioria estudava e trabalhava, então... Só que aí o condomínio barrou isso. E aí agora nós estamos com uma outra problemática. Eu acho que em grande parte os condomínios quer a alocação por aplicativo. Nossa, verdade. Então, a alocação por curta temporada é algo que tem gerado muito assunto. Porque, inclusive... Não dá para abordar aqui, é muito extenso isso. É um tema. Se pode, se não pode, é bem extenso mesmo. A única coisa que eu tenho para falar é que não tem nenhuma legislação específica. Não tem lei ainda, né? Não tem legislação específica, então o que o pessoal fala, mas tem uma decisão, sim, do STJ, que definiu que o condomínio que não tenha nenhum... que não tem em sua convenção ou regulamento interno algo que... Proíba. Um dispositivo que permita a locação, ele pode proibir. Então, o condomínio só não pode proibir a locação se tiver explícito que é permitido na convenção, no regulamento interno. Mas raramente deve ter alguma... Raramente tem. Os condomínios novos têm vindo com permissão de aluguel por curta temporada. Mas essa daí... Esses condomínios seguinte, menores, sabe? Que hoje, por exemplo, lá perto de casa, o que está acontecendo? Nós estamos tendo alguns condomínios que estão subindo. E as construtoras estão fazendo... eu tenho um prédio lá que do lado direito é apartamento de 3 quartos, do lado esquerdo é estúdio ou 1 quarto. Uhum. Né? O que a construtora fez? Fez entradas separadas. O lado direito ela está vendendo, o lado esquerdo é dela. Ah, tá. E ela vai alugar tudo isso daqui. Entendi. Então é aí que ela entra com ela. Tem um outro também grande que eles fizeram um fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário comprou esses apartamentos de estúdio ou de 1 quarto, vão mobiliar e alugar. Tá. Também no sistema de curta temporada. Então, o que está acontecendo é isso. Os apartamentos, os prédios que... Porque como o prédio pequeno, né? Pequeno a área de unidade, ele dá um ganho de coeficiente de utilização. Se não tiver garagem, tem uma série de coisas perto de corredor de transporte, não necessariamente metrô, mas um corredor de transporte. Então, o que acontece? Eles conseguem aumentar o prédio, então eles fazem isso daí. Tem um prédio lá perto de casa que ele tem 21 andares, com 4 apartamentos de 140 metros, e no terreno de trás eles fizeram um prédio de 6 andares que tem 72 apartamentos, 12 por andar. Nossa. Porque eles aproveitaram a mesma área, não tem garagem aqui,
e a garagem desse aqui entra embaixo do outro. Entendi. Não sei como é que vai fazer na escritura, né? Porque Sim. é meio esquisito. Mas essa questão do Airbnb dá muito assunto e é isso. Não tem legislação para condomínio. Existe, sim, um julgado. Julgado não faz lei. Né? É importante ressaltar isso, que julgado não faz lei. Mas os condomínios eles têm abraçado esse julgado com sim, um abraço de urso mesmo, aqueles que não querem permitir a locação por Airbnb para fazer valer isso dentro dos condomínios. Obviamente, é o que a gente tem exposto para os nossos clientes. Se na convenção não tem nada exposto acerca disso, você pode proibir, você pode falar, olha, não pode alugar, mas você também não tem como multar, porque não é previsto na convenção. Mas também a gente pode não deixar entrar, né? Exato, exatamente. Porque você vai entrar como? Sim. Então, porque eu já usei. Dá para estabelecer regras para que seja feito. Porque isso, querendo ou não, acaba sendo o futuro. É o que eu te falei, né? É um assunto vai ser. que dá assim, muito pano para manga aí, para a gente falar. Porque quando eu usei isso. em casa. Uhum. Uma vez nós usamos em Washington e outra vez a gente usou na Filadélfia. Nós usamos isso. Mas era casa. Né? Então, casa é diferente, o modo de você acessar tudo. Uhum. Eu já usei. Eu usei num condomínio. Eu usei num condomínio no Rio de Janeiro. E aí foi condomínio edifício mesmo. E, enfim. Então, assim, eu, como usuária de Airbnb, e eu super sou favorável como proprietária de apartamento, não tanto. Gente, eu não sei se vocês têm mais alguma coisa. Eu acho que a gente tratou aqui dos principais assuntos. A gente trouxe bastante dúvida, né, Rogério? Não, porque se deixar a gente fica aqui, né? Tô vendo. Condomínio é Condomínio algo que não acaba nunca. Não. A gente fala na Cisne que dá pra gente escrever livros, né, do que acontece dentro da administradora por conta dos condomínios. É muita coisa mesmo. Então, a gente trouxe só uma pincelada aqui de um pouquinho do que é a vida dentro de um condomínio, principalmente para as pessoas, como você mesmo disse, né, nunca moraram num condomínio, saberem o que é. A gente trata muito como as coisas muito óbvias. E o óbvio também precisa ser dito. Né? É a máxima. Então, antes da gente finalizar aqui o nosso podcast, eu queria pedir para o Rogério, para o José Henrique, deixarem uma frase aqui para os nossos espectadores, ouvintes. Eu não sei se eu consigo deixar uma frase, né? O que eu diria é que a vida de condomínio tem que ser uma vida de amizade. Sim. Não é? Existem condôminos mais refratários, tem gente que entra no elevador e nem te cumprimenta. Uhum. Não é? Tem gente que cumprimenta. Eu, graças a Deus, estou com um pessoal muito bom, mas tem um ou outro morador que o cara não quer saber. Ele é mal-humorado, ele não conversa com ninguém. Então, eu acho que tem que ter paciência e tem que ter mais amizade, sabe? Não é aquele negócio de ficar indo na casa um do outro, não. Mas ser mais humano. Cordial. Mais cordial. Né? Porque senão, se você sempre ficar de ranzinza, né? Ficar aqueles velhos chatos. Eu já sou velho, mas não estou tão chato assim, não. Sabe? Pode parecer que eu sou um gatão, né? Mas eu já tenho... Vou fazer 73 anos já. Então, eu sei que eu pareço que eu tenho 80, mas tudo bem. Mas eu acho que a vida em condomínio é gostosa, é boa, você faz grandes amizades, mas você tem que ter paciência e humanidade. Isso precisa. Bom, eu falaria que viver em comunidade não é fácil, né? Não. Viver em comunidade é algo difícil. Se você, tipo, como eu, é a primeira experiência em um condomínio, eu procuraria saber com outras pessoas, né? Como é que é
Tentaria ter um pouquinho mais de paciência, como o seu José falou, né? Porque não é fácil. Às vezes você gosta, como você falou, às vezes eu gosto do time A, o fulano gosta do time B, vai gritar o gol, daí o outro vai gritar. Cara, é você saber que você tem outras pessoas diferentes que você viver no mesmo, praticamente, espaço, né? E tentar se inteirar mais, né, sobre o que pode, o que não pode. E para isso existem administradores, existem síndicos que podem te ajudar. Eu acho que viver em condomínio é bacana pela troca de experiência que você tem com outras pessoas, mas ao mesmo tempo é um desafio. Eu queria só complementar. Normalmente a pessoa que está entrando agora tem que entender que o síndico é o representante do prédio. O síndico não é empregado do prédio. Então ele está lá doando horas, doando a sua capacidade técnica, suas habilidades, mas ele não é empregado. Então, essa é uma outra coisa. É também o síndico ser tratado com respeito. É isso. E, para mim, que os síndicos, os condôminos se cerquem de bons profissionais e, na hora de votar para eleger um síndico, saiba que você está votando para aquele gerir o seu condomínio. Então, você precisa saber que aquela pessoa vai fazer uma boa gestão e vai trazer bons profissionais para acompanhá-lo e acompanhar o seu condomínio. E gerir o seu patrimônio. Isso é essencial. Bem, eu vou agradecer aqui o José Henrique, o Rogério, mas antes da gente finalizar, não deixem de seguir nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e também YouTube, para ficarem inteirados aqui de todos os nossos podcasts. Deixa o like, tá vendo? Adorei. Seu José deixa o joinha. Deixa o like e compartilhar. Estrelinha. Compartilhem com o amigo de vocês, porque tá bom esse episódio, hein, com seu José? Amigos, com inimigos, com quem você quiser, mas com só compartilhe. Com o seu vizinho chato, né, seu José? Manda esse vídeo pra ele. Gostou? Compartilha com o seu vizinho, vizinho legal. Não gostou? Compartilha com o seu vizinho chato. Tá tudo bem, gente. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Foi enriquecedor aqui mais uma vez. Obrigado. E teremos outros. Não percam. Ativem o sininho. Obrigada.